Em setembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro viajava ao Mato Grosso. Ele estava prestes a pousar na cidade de Sinop. Só que a fumaça das queimadas no Pantanal era tão densa, tão espessa, que dificultava a visibilidade. O piloto precisou desistir do pouso, ele arremeteu, como se diz. Na segunda tentativa, o avião conseguiu tocar a pista. O que se viu depois disso foi Bolsonaro fazendo a sua entrada triunfal em meio à fumaceira e contando o que ele tinha acabado de viver. Aqui, quando o nosso avião foi pousar hoje, ele arremeteu. É a segunda vez que acontece na minha vida. Uma vez foi no Rio de Janeiro. E, obviamente, sempre é algo anormal estar acontecendo. No caso, é que a visibilidade não estava muito boa. Para nossa felicidade, na segunda vez, conseguimos pousar. Esse episódio, ocorrido agora em setembro de 2020, é simbólico e é resultado não de um acidente, mas de um projeto muito bem executado por sinal. A política ambiental do governo Bolsonaro é clara e se expressa nos números. Um levantamento do Observatório do Clima concluiu que o Ministério do Meio Ambiente simplesmente paralisou seus programas de preservação no ano de 2020. É que o Ministério tinha mais de 26 milhões de reais para gastar na preservação. Isso já nem seria tanto assim. Só que desse valor, só 105 mil reais foram usados. Conclusão: apenas 0,4% do orçamento destinado à preservação do meio ambiente foi usado no ano de 2020. Isso não é por negligência e, de novo, não é por acidente. Isso é parte de um projeto que começou lá em 2019. Hoje, a gente vai detalhar o percurso que o governo Bolsonaro trilhou para desmontar as políticas ambientais no Brasil. Logo que tomou posse, Bolsonaro prometeu acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Isso não chegou a acontecer, mas como você vai ver lá mais pra frente, uma parte importante da estrutura de preservação ambiental foi sim transferida para o Ministério da Agricultura. Sem conseguir acabar com o Ministério do Meio Ambiente, Bolsonaro colocou no controle da pasta Ricardo Salles, um condenado por crime ambiental. A primeira medida dele foi enxugar o ministério, acabando inclusive com a Secretaria de Mudanças Climáticas e Florestas. Na ocasião, ao acabar com essa área, ele disse aos jornais que essa secretaria tinha virado cargo honorífico. As pessoas ficavam fazendo turismo internacional às custas do governo. Enquanto isso, Itamaraty, controlado por Ernesto Araújo, acabava com a sua subsecretaria de Mudanças Climáticas. Vale lembrar que Araújo é discípulo de Olavo de Carvalho e, sendo assim, ele acredita que mudanças climáticas são uma coisa inventada por comunistas que estão interessados em dominar o mundo. O fato é que, com o fim da subsecretaria, o Brasil passou um recado ao mundo, o recado de que não queria mais dialogar sobre meio ambiente. Não por acaso, esse tema renderia sérias crises entre o governo brasileiro e representantes europeus meses depois. O início da gestão Bolsonaro também marcou a desarticulação da fiscalização ambiental no Brasil. Tanto IBAMA quanto ICMBio começaram a denunciar sabotagens já no primeiro semestre de 2019. Integrantes do ICMBio soltaram uma nota denunciando o assédio. O texto pedia para pôr fim à política de assédio e intimidação de servidores, envolvendo, entre outras estratégias, as remoções de cunho punitivo, o cerceamento à livre manifestação, além de críticas e insultos às instituições e servidores por parte do alto escalão do governo federal. Enquanto isso, o IBAMA passava a divulgar no próprio site onde e quando aconteceriam as ações de fiscalização, facilitando e muito as vidas dos infratores. Ricardo Salles também afastou todos os superintendentes regionais e não demonstrou ter nenhuma pressa na hora de nomear os substitutos. Fazendo isso, ele desarticulou as unidades locais do IBAMA e facilitou os desastres ambientais que o Brasil estava prestes a viver. A
proposta de realizar uma fusão entre os Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente não vingou, só que ainda assim o Ministério da Agricultura abocanhou o Serviço Florestal Brasileiro, que é responsável por definir que áreas podem ser destinadas à agricultura e que áreas devem ser preservadas. Essa estrutura costumava ficar no Ministério do Meio Ambiente. O principal mecanismo usado para selecionar que áreas são destinadas ao plantio e que áreas não são é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Hoje, esse cadastro está na mão dos próprios agricultores. Ou seja, cabe ao agronegócio decidir onde pode e onde não pode plantar. Todas essas mudanças na estrutura do Ministério do Meio Ambiente facilitam as queimadas e o desmatamento. Ainda assim, elas não são capazes de esconder os desastres ambientais da sociedade brasileira. Para garantir que a gente não saiba da extensão das queimadas, o governo precisa mexer no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que está subordinado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Em 2019, os satélites do Instituto constataram um aumento recorde das queimadas na Amazônia. O Instituto tem a obrigação legal de divulgar esses dados, só que aí o Bolsonaro achou que a divulgação era um desrespeito a ele e, abre aspas, falta de patriotismo, fecha aspas. Ricardo Galvão, o cientista que liderava o Instituto, foi afastado. Aí, em 2020, a história se repetiu. Novos dados vieram do INPE mostrando o tamanho do problema. O governo, então, afastou Lúbia Vinhas, a cientista que é responsável direta pela rede de satélites que monitora o desmatamento no Brasil. E ela me disse hoje que não soube, que não sabia, o diretor não avisou que seria exonerado. Ela viu no Diário Oficial hoje de manhã e realmente ficou muito, muito aborrecida. Se ele tivesse pedido para sair, até sair, porque ela... Do INPE ela não vai sair, ela é funcionária pública, ela foi exonerada só do cargo, né? Mas eu não sei se é com má intenção, mas de qualquer jeito o que eu posso dizer fortemente foi um erro crasso, né? A essas alturas, Bolsonaro já estava abarrotando o INPE com militares, numa tentativa clara de censurar a divulgação dos dados. Os funcionários civis do INPE divulgaram uma nota. Nos últimos 2 meses, vivemos uma situação peculiar e única na história do INPE. Existe uma estrutura administrativa oficial, a que está no regimento atual e válido, e uma estrutura paralela, que opera, governa e decide sobre o INPE, mas que não existe na regulação administrativa. É importante ressaltar que essa estrutura paralela de gestão incluiu a verticalização e unificação de comando, aos moldes das estruturas militares, claramente na contramão das tendências atuais de pesquisas em redes colaborativas com liberdade acadêmica e autonomia científica. Uma fala recente do vice-presidente Hamilton Mourão mostra bem que para o governo brasileiro não existe questão ambiental. É tudo sobre comunicação, é tudo sobre propaganda. E é por isso que é tão importante silenciar o INPE. Da mesma forma como eu já falei, aqueles grupos que consideram que nós não estamos tratando direito da questão amazônica fazem o trabalho de propaganda deles, nós temos que fazer a contrapropaganda. Isso faz parte do negócio. Ao que tudo indica, o governo Bolsonaro deve tratar a crise ambiental usando a mesma panaceia que tem usado para lidar com todas as suas inúmeras enfermidades: a notícia falsa. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento ou então para homenagear quem ama. É o caso do Hélio, que manda uma homenagem para Giovana.
No dia 20 de setembro, ela faz 12 anos, diz o Hélio. Hoje, quando você completa mais uma volta em torno do Sol, penso na sua trajetória até aqui e para onde ela vai te levar no futuro. Parece que foi ontem que você era meu feijãozinho. Os tempos hoje são incertos, mas você pode ter certeza que sempre poderá contar comigo na sua jornada lenta e difícil de felicidade, mas também de beleza, amor, suor e às vezes frustração rumo ao futuro. O papai te ama. Beijo, gente. Valeu!